Se você já teve uma conversa de boteco com algum amigo, com algum parceiro seu, com algum familiar, que no meio dessa conversa surgiu a célebre frase: "Se não aconteceu ainda na sua vida, vai acontecer. Tive uma ideia para ser rico." Se isso já aconteceu com você, eu acho que você vai se interessar pelo que eu tenho a falar aqui. Porque já aconteceu comigo, aconteceu algumas vezes, inclusive, e eu conheço muito bem a sensação de potência que existe nesse momento, né? Porque você se sente um gênio, você se sente um visionário, sente que sua vida vai mudar para sempre. Mas eu também sei, sinto ainda na boca o amargor do dia seguinte, porque a rotina te coloca de novo na realidade, né? Você acaba sendo engolido, no meu caso como médico, pela necessidade de dar um plantão, de voltar a estudar o conteúdo atrasado, fazer aquele bloco de questões atrasada para o estudo para residência. E você olha de novo para a sua ideia que você teve no dia anterior, compara com a realidade que está te engolindo de volta e começa a achar aquela ideia um pouco ingênua, não vai dar em nada não. Eu conheço muito bem, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. Se você já viu o título aqui desse vídeo, Transformando Ideias em Negócios, a minha intenção aqui não é de bancar uma coisa que eu não sou. Não sou um guru de negócios, de empreendedorismo, mas, como você sabe, se você já está acompanhando os vídeos desse canal, inclusive eu te convido a acompanhar os dois primeiros, a minha intenção aqui é relatar o que aconteceu comigo, para quem sabe você, pela experiência que eu conto, tirar algum aprendizado também. E aí sim, refletindo sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios negócios, sobre suas próprias ideias, conseguir fazer algo de diferente. Isso aconteceu comigo algumas vezes, e todas as vezes no dia seguinte que eu senti esse amargor, eu acho que o ponto principal era, primeiro, óbvio, a dor da chance de ser rico indo embora, mas principalmente o desperdício de talento que eu sentia comigo mesmo. Porque, poxa, se essas sementes estão aparecendo na minha mente, por que que esse terreno não está sendo fértil o suficiente para dar frutos? Eu acabava transformando esse terreno, doando para a prefeitura para virar um cemitério de grandes ideias, como eu já discuti também esse conceito em um vídeo anterior. E eu comecei a dissecar esses momentos que já tinham acontecido na minha vida para tentar entender o porquê que, quando isso aconteceu comigo, eu não consegui transformar grandes ideias, pretensamente grandes, em negócios, em algo concreto, pelo menos. Em algo que fosse transformar a minha vida ou a vida de quem estivesse ao meu redor. Eu acho que eu cheguei à conclusão de que eu acreditava em algumas mentiras que ou foram contadas para mim, ou eu, por refletir muito sozinho, acabei acreditando só. E eu acho que elencar essas mentiras, primeiro, foi muito importante para que eu não voltasse a repetir esses erros. Eu acho que pode ser importante para você também. Eu acho que a primeira mentira é a do momento uau, momento eureka. Aquele momento em que você tem uma epifania divina, que você tem um momento de iluminação, e que a ideia vai nascer pronta na sua mente. É uma grande fantasia. Você precisa de muita dedicação para transformar o que quer que apareça na sua mente em um grande produto ou em algo frutífero para a sua vida pessoal, para as pessoas para quem você vai entregar o serviço. Isso me lembra, inclusive, um vídeo que eu vi recentemente no Instagram, até busquei aqui no YouTube para rever, porque é maravilhoso. É um relato do Luiz Gonzaga falando sobre o momento em que ele foi rejeitado numa orquestra. Veja você, Luiz Gonzaga já foi rejeitado por uma orquestra e já aconteceu. Ele mesmo fala no início do relato que ele queria demais. Para aquele momento, talvez. Embora hoje a gente conheça a genialidade do Luiz Gonzaga, aconteceu que num regimento que ele participava, obviamente, na época da mocidade dele, quando ele ainda não era famoso, ainda não cantava, ainda não tocava, o regimento precisava de um novo instrumental. E aí o maestro perguntou:
Quem é aí que sabe tocar sanfona? Daquele jeito bruto, né? Como ele mesmo relata, que se pergunta tudo, num regimento, em algo militar. Quem é aí que sabe ler? Quem é aí que sabe escrever? E aí perguntaram, quem é que sabe tocar sanfona? Ele, eu. E na hora que ele levanta o braço para dizer que sabia, maestro, pois meu querido, toque aí um mi bemol. Ele, vixe, acabou minha alegria. Até o momento da entrevista ele não sabia o que diabos era um mi bemol. E aí, inclusive nos comentários do vídeo no Instagram que ele relatava com muita graça esse momento de vida dele, e a ausência de estudo não ter sido um fator limitante para o grande crescimento dele como artista que foi, tinha muita gente, acho que reforçando aquela ideia que ficou muito comum recentemente, eu diria que principalmente depois da pandemia, de que o estudo formal não é de fato relevante para você construir grandes coisas na sua vida. Ah, tem galera lá do Vale do Silício que nem foi para a faculdade e criou grandes empresas. Tá aí Luiz Gonzaga também, que nem tinha teoria musical e foi o que foi. Meu querido, convém lembrar que você não é o Luiz Gonzaga. Então sente sua bunda na cadeira e vai estudar. Porque da sua cabeça, como da minha, só vai sair alguma coisa útil para a sociedade com muito estudo. Então faça isso por você, faça isso por mim também, por favor. Segunda grande mentira que eu acreditava, e tenho sempre que me forçar a não voltar a acreditar, é a de que uma ideia necessita de um plano perfeito. Então, você precisa de fluxo de caixa planejado para os próximos 10 anos. Você precisa de um PDF de 50 páginas descrevendo completamente a sua ideia. E não é verdade. Eu acho que o primeiro ponto é rabiscar alguma coisa no papel. Você tem que colocar aquilo visível. Se você consegue explicar para você mesmo, você consegue, pelo menos, tentar explicar isso para outras pessoas. Então, tira da sua mente, escreve num papel, para tirar do mundo das ideias e trazer, convidar essa ideia para a realidade. Foi o que eu fiz com o negócio que eu vou já explicar para vocês. Eu acho que o terceiro ponto, esse eu preciso sempre ficar atento para continuar batalhando, é o da genialidade isolada. O herói que, depois de muita reclusão, depois de muita reflexão, traz de si, traz consigo uma ideia nova que vai mudar o mundo. Eu acho que essa sensação de que você sozinho vai conseguir trazer uma ideia nova, um negócio novo para o mundo, é até uma imagem poderosa, mas também é fantasiosa. Nenhuma grande ideia vai se sustentar no mundo saindo somente de você. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Os dois sócios que eu tenho hoje, o Hassan e o Carlos Eduardo, que eu vou referenciar aqui sempre como Cadu, foram pessoas com quem eu conversei no início de tudo para ver o que eles achavam da ideia. E aí, a partir desse momento, eu coloquei a minha ideia para ser testada publicamente. Quando ela foi testada, eu aceitei as sugestões, eu aceitei as críticas, mas eu também passei a contar com colaboração, porque eu vi essas outras pessoas acreditando tanto no projeto que eu tinha quanto eu. E passaram também a vislumbrar o mesmo futuro que eu estava vislumbrando. Então, eu acho que esse ponto foi fundamental. Primeiro, não acredite que você vai ter uma epifania divina. Não acredite que você precisa ter o plano perfeito de imediato. E coloque a sua ideia à prova. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E foi justamente quando eu comecei a pensar no que eu tinha feito de diferente dessa vez em relação às outras vezes em que eu não tinha sido nada frutífero com as ideias que tinham surgido na minha mente, que eu comecei a ver os antídotos que eu tinha aplicado para que o negócio que eu estou desenvolvendo hoje, que é um produto educacional, uma empresa que vai ser chamada MedCortex, esteja surtindo efeito. Eu acho que a virada de chave que aconteceu na minha cabeça foi deixar de me perguntar qual é a grande ideia que eu preciso ter para
qual é a dor que eu quero resolver. Eu primeiro comecei a analisar a minha trajetória pessoal. Era muito estudo durante a faculdade e estudo em preparatório para a residência, em que eu sentia que meu cérebro estava sendo subutilizado, porque eu passava a maior parte dos dias fazendo uma repetição que era completamente ineficaz dos conteúdos teóricos e das questões. E eu sabia que eu precisava transformar aquele estudo ineficaz, aquela quantidade exorbitante de conteúdo médico, em algo que eu de fato dominasse, para, primeiro, na vida real, nos plantões, agir melhor com os meus pacientes. E segundo, virar também um concurseiro melhor. Quem sabe passasse na prova de residência. E eu acho que tudo começou a mudar na minha cabeça quando essas ideias de negócio começaram a surgir, quando eu parei de querer fazer uma grande empresa com cada ideia que surgisse. Eu apenas passei a querer melhorar uma dor que eu sentia, me livrar do sofrimento de não absorver o conteúdo da forma que eu achava que deveria e conseguiria absorver. Foi isso que me fez transformar esse cemitério de grandes ideias, de grandes projetos, em algo frutífero. Fiz essas ideias de fato renascerem. Eu acho que foi um momento muito importante para mim, porque a partir do momento que eu comecei a usar esses antídotos, eu comecei a ver as coisas caminharem na minha vida empreendedora. Já tem 4 meses que eu estou com essa ideia surtindo efeitos, com esses meus 2 colegas, 2 sócios, e os antídotos que eu coloquei em prática desta vez para transformar a ideia em algo mais produtivo foram justamente esses antídotos. Para o momento uau, eu parei de esperar que a ideia nascesse pronta. Na verdade, eu comecei a anotar as ideias. No caso, foi um pouco menos romântico do que isso. Eu comecei a mandar para esses meus amigos. Eu conversava no WhatsApp com eles. Lembro da primeira conversa que eu tive com o Hassan, até deixei favoritada, para ser no futuro um momento de contemplação. Foi aqui que tudo começou. Eu espero que tenha sido apenas o começo de algo muito grande na minha vida. Se não se transformar num negócio muito grande, vai pelo menos ter sido algo muito transformador, porque mudou completamente o modo como eu vejo as coisas hoje. Acho que o segundo ponto, o segundo grande antídoto, foi o de mostrar essa anotação, esse rabisco que eu tinha feito no papel, para alguém. Porque nesse momento você percebe que para começar algo, você não precisa do plano perfeito. Você não precisa das 50 páginas do PDF, você não precisa do fluxo de caixa para os próximos 10 anos. Mas você precisa sim de críticas à sua ideia original, tem que ter a humildade para aceitar as sugestões, e é aí que você, inclusive, surge com o terceiro grande antídoto para a ideia do heroísmo, da genialidade isolada, que é a da colaboração. Quando você mostra para outras pessoas em quem você confia, que estão aptas a te darem sugestões, a fazerem críticas, você consegue também abrir os olhos dessas pessoas para algo que talvez estivesse latente nelas. E você também consegue achar no meio do caminho algumas pessoas que podem ser colaboradoras. Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho alguém que caminha junto comigo como médico para validação do conhecimento teórico que a gente quer passar por meio da empresa, e tenho também um desenvolvedor, que é quem pega as ideias que eu tenho na minha cabeça, que o Cadu tem, e transforma em linha de código. Então eu não teria achado, não teria tido essas soluções para o meu negócio se eu não tivesse compartilhado essas ideias. Então faça isso também. Eu acho que, no final das contas, a MedCortex, que é essa empresa que eu quero fazer, que ainda está em construção, ela não é um produto final. Ela é realmente um processo. Eu acho que ela nasceu como outras grandes ideias devem nascer, e eu espero que nasçam. Não somente espero, mas vou me esforçar para que nasçam na minha vida. Eu acho que ela nasceu não de um momento de epifania, de uma indagação própria de qual é a grande ideia que eu preciso ter, mas nasceu, sinceramente, de qual é a pequena dor que eu tenho e que eu quero resolver hoje.
Se faça essa pergunta também, porque eu sei que aí dentro deve ter algumas boas ideias também.